4 anjos nomeados nas Escrituras. Entendemos pelas Escrituras que os anjos são os mensageiros de Deus. Eles também são enviados por Deus para ministrar às necessidades dos santos e de todos aqueles que são herdeiros da salvação comum. A Bíblia registra que há multidões de anjos no céu. De acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 22, a companhia de anjos no céu é inumerável. No entanto, não estamos tão familiarizados com seus nomes. Há outro protesto que devemos fazer. Na maioria das referências aos anjos que temos visto ultimamente, fica muito claro que os escritores assumem que eles são os espíritos dos mortos retornando à terra. Agora, de acordo com as Escrituras, não há uma única palavra de verdade em tal concepção. Os anjos são seres celestiais criados por Deus. Eles não são os espíritos desencarnados dos seres humanos. Salmos 8, versículo 5, afirma que fomos feitos um pouco menores que os anjos. Nem sequer somos da mesma ordem de seres. Eles foram trazidos à existência antes que os homens fossem criados. Quando Adão e Eva pecaram e foram expulsos do jardim, um anjo no portão impediu que reentrassem nesse paraíso. Leia Gênesis 3, 24. Os anjos foram especialmente criados. Eles não se casam, nem são dados em casamento, de acordo com Mateus 22, 30. Assim, os anjos de Deus estavam aqui antes que os homens fossem feitos por Deus. Cada um deles, com exceção dos anjos que falharam e pecaram com Lúcifer, ama seu Criador e obedece a todos os seus mandamentos. Isso está registrado em Salmos 103, versículo 20. Há várias ordens da hoste angelical. Serafins e querubins são mencionados em Isaías 6, 2 e Salmos 80, versículo 1. Os anjos estão aqui para ajudar as pessoas, homens, mulheres, meninos e meninas. A Bíblia é um livro de anjos. Em todas as Escrituras temos apenas 4 anjos nomeados, incluindo anjos caídos e anjos santos. Faremos um breve estudo de cada um deles e das funções que desempenham de acordo com as tarefas divinamente atribuídas. Vamos começar com Lúcifer, o anjo caído. Isaías capítulo 14, versículo 12. Faz referência a Lúcifer como um dos anjos no céu antes de sua eventual queda, resultado de seu orgulho e conspiração contra o Altíssimo. Quando o diabo decidiu se exaltar, vemos isso em Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, pois disseste em teu coração: subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me assentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era uma criatura bela no céu. Vemos isso na Bíblia, um ser magnífico. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi plenamente adornado pelo Criador. Para refletir a glória de Deus. Agora vamos falar sobre Miguel, o arcanjo. Miguel é conhecido como o arcanjo de Deus, o que significa príncipe dos anjos. As Escrituras frequentemente se referem ao arcanjo Miguel como um príncipe principal dos céus. Miguel é um dos arcanjos do céu, associado à guerra. Você pode notar que, na maioria das vezes em que ele é mencionado nas Escrituras, há uma batalha a ser travada. Miguel raramente é mencionado quando não há guerra. Ele é um guerreiro espiritual, especializado em lutar batalhas. O arcanjo Miguel terá um papel importante nos eventos do fim dos tempos. Como se poderia esperar, vemos isso nos últimos dias mencionados em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está a favor dos filhos do teu povo. Observe as palavras escolhidas pela Bíblia. Ele vigia sobre os filhos do seu povo. Ele não é apenas o anjo associado à guerra, mas também um protetor.
Além disso, ele pode ser o anjo mencionado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, sobre quem Paulo escreve: O próprio Senhor, com um forte clamor, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, lemos como o anjo Miguel liderou a batalha contra o diabo e os anjos caídos, e eles foram expulsos do céu. O orgulho fez Lúcifer tentar lutar contra o Todo-Poderoso. Quando descobriu que seus planos haviam sido desvendados, ele se endureceu ainda mais pelo orgulho e, consequentemente, tentou travar uma guerra. Mas foi o orgulho que patrocinou sua queda. O anjo Miguel e seu exército lutaram contra Lúcifer, até que não houvesse mais lugar para ele no céu. Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 e 8, relata os eventos da guerra no céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. O orgulho é o caminho que leva à destruição. Miguel é notável por sua grande força quando se trata de batalhas. Ele derrotou o diabo e o expulsou do céu quando foi encontrada iniquidade nele. Mais uma vez, Miguel cumpriu seu ministério de guerra quando Daniel orou por 21 dias, mas a resposta à sua oração foi impedida pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia lutou contra outro anjo que deveria trazer as respostas às orações de Daniel. Devido à persistência de Daniel na oração, Miguel precisou intervir, resgatando o outro anjo das mãos do príncipe da Pérsia. Em Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 13, o anjo finalmente veio a Daniel e disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém Miguel, um dos principais príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Miguel derrotou o príncipe da Pérsia e também repreendeu o diabo. O nome do Senhor foi invocado quando ele lutou pelo corpo de Moisés em Judas, capítulo 1, versículo 9. Miguel é designado por Deus para lutar batalhas, e ele nunca perdeu uma. O fato de Miguel ser um arcanjo prova que há ordens e hierarquias entre os anjos. Por exemplo, não foi apenas Miguel que lutou contra o diabo e seus anjos em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, mas ele liderou outros anjos, mostrando que ele é o comandante-chefe deles. Gostaria também de destacar o fato de que, em Daniel capítulo 10, versículo 13, Miguel é referido como um dos príncipes principais, o que sugere que há mais príncipes no céu, embora a Bíblia seja silenciosa sobre isso. O anjo Gabriel, se você já ouviu a história do Natal, provavelmente reconhece Gabriel como o nome do anjo que trouxe a Maria a notícia de que ela ficaria grávida e daria à luz Jesus. Gabriel é um dos apenas 2 anjos bons nomeados na Bíblia, sendo o outro Miguel, que acabamos de discutir. Gabriel é às vezes referido como o arcanjo Gabriel, mas a Bíblia nunca lhe dá esse título. Miguel é claramente referido como um arcanjo em Judas, mas Gabriel não é mencionado como tal na Bíblia Sagrada. A principal função atribuída ao anjo Gabriel é a de entregar boas notícias ao povo de Deus. O anjo Gabriel também está associado a boas notícias. Ele foi enviado a Zacarias, o sacerdote, para entregar a mensagem da concepção de João Batista, que foi o precursor de Jesus. Em um determinado dia, Zacarias entrou no templo, e vemos em Lucas capítulo 1, versículo 11, que um anjo do Senhor apareceu a ele, ficando à direita do altar de incenso. Esse anjo era Gabriel. Gabriel deu a Zacarias a notícia de que sua esposa Isabel daria à luz um filho. Essa notícia foi estranha para Zacarias, pois ele disse ao anjo no versículo 18: Que prova há disso? Sou um homem velho, e minha esposa já passou da idade de ter filhos. No versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, estou na presença de Deus. Deus me enviou para lhe contar essas boas notícias.
E então continuou no versículo 20: Mas porque você não acreditou no que eu disse, ficará mudo até o dia em que isso acontecer. Tudo se cumprirá no tempo certo. Gabriel também foi enviado a Maria, que se tornou a mãe de Jesus, em Lucas capítulo 1, versículos 28 a 31, com as seguintes palavras: Alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Foi também Gabriel que apareceu a José, noivo de Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 26, para pedir-lhe que não deixasse Maria, porque a concepção dela era obra do Espírito Santo. Como cada vez que Gabriel aparece na Bíblia ele traz boas notícias às pessoas, a sociedade muitas vezes o retrata como um pequeno mensageiro delicado, semelhante a um cupido. Isso é completamente incorreto. Quando Gabriel apareceu a Zacarias, Maria e Daniel, todos os três ficaram tomados de admiração e dominados pelo medo. Para Zacarias, em Lucas capítulo 1, versículo 12, quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o temor se apoderou dele. Para Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 29, quando a viu, ela ficou muito perturbada com as palavras dele e se perguntou o que significava aquela saudação. Ela ouviu e ficou perturbada com suas palavras, considerando que tipo de saudação era aquela. Então Daniel diz, no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 17: Assim, ele veio para perto de onde eu estava, e quando chegou, fiquei com medo e caí com o rosto em terra. Ele precisou tranquilizá-los antes de continuar com suas mensagens. Agora, vamos falar sobre o último anjo nomeado na Bíblia. A maioria das pessoas nem sabe que ele está mencionado na Bíblia, muito menos que é descrito como um anjo. Esse anjo que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, aparece no último livro do Novo Testamento, o livro de Apocalipse. Seu nome é Abaddon ou Apolion. Poucos cristãos ouviram falar de um anjo chamado Abaddon. A maioria conhece Miguel e Gabriel, provavelmente porque eles aparecem em várias passagens das Escrituras. Abaddon é o mesmo que Apolion. Ele é mencionado no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, que diz: E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, mas em grego tem o nome de Apolion. No livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, Abaddon não é um local, mas sim o rei dos gafanhotos. Muitos comentaristas identificaram Abaddon como o próprio Satanás, mas é mais provável que o anjo do abismo seja um dos príncipes ou potestades sob a autoridade do diabo. Em Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Abaddon é muito provavelmente uma dessas entidades descritas em Efésios. Embora Satanás tenha recebido muitos nomes, Apolion não é um deles. Abaddon parece ser um demônio que trabalha sob o comando de Satanás e governa um abismo cheio de gafanhotos que aparecerão nos últimos dias. O nome Abaddon significa anjo destruidor. Ele é o anjo encarregado do abismo sem fundo, no qual o diabo será lançado. Abaddon é o rei dos gafanhotos que sairão desse abismo.